Para fazermos um mini top-down com troca de cores, nós vamos precisar de restinhos de fios. Aqui no meu canal já tem a receita, onde eu inicio essa parte da gola, que é o fechamento das correntinhas. Então, aqui eu já tinha feito 36 correntinhas. E para fazer o fechamento, você vai em cima aí da primeira alcinha aí da correntinha, fecha com ponto baixíssimo e sobe agora 5 correntinhas, que equivale aí já ao nosso primeiro leque. Subindo 5 correntinhas, você vai voltar no mesmo ponto de base e vai fazer um ponto alto. Então, aqui eu já fiz o meu primeiro leque, segui fazendo um ponto alto e mais um ponto alto com a cor rosa pink. É só você fazer dessa forma. Agora, antes de finalizar, o último fechamento do ponto alto, já pode entrar com a outra cor. Aqui eu escolhi a cor amarela. Pode entrar dessa forma, vai ajustando o seu fio aí para fazer sua troca de cor. Já laça o fio amarelo e aí você vai dar continuidade fazendo com pontos altos até a quantidade que você achar necessária aí com essa outra cor. Então, aqui eu fiz um ponto alto, lacei novamente e fiz mais um ponto alto com a cor amarela. A troca de cor é muito simples. O importante é você usar a estratégia para ajustar esse fio. E o fio conduzido a gente vai passando o rosa por dentro aí desse ponto alto amarelo. Aí eu escolhi fazer apenas 3 pontinhos altos. E agora já vou escolher uma outra cor para introduzir e dar continuidade nessa gola do meu mini top-down. Então, antes de finalizar a última laçada do ponto alto, eu entro novamente aí com a cor roxa dessa vez. E agora nós já estamos trabalhando com 3 fios diferentes. Um ponto alto e vou conduzindo os demais fios. A pergunta que todo mundo me faz é: Laisla, trabalhar com um fio conduzido embola? Vai embolar sim, mas o importante é você arrumando uma estratégia para poder ir desembolando esse fio no decorrer do trabalho. À medida que você vai tecendo, você vai desembolando esse fio. Então, vou fazer mais um ponto alto. Como aqui nós começamos pela manguinha, então já fiz 6 pontos altos, sem contar com o leque. Então, aí agora, na 7ª correntinha, eu já fiz mais um leque com a cor roxa. E vou seguindo aqui, ó, até chegar na parte da frente do meu trabalho. Então, ó, 6 pontos altos, sem contar com os leques, né? O leque do início da carreira, mais o outro leque na cor roxa. Agora, como eu vou fazer a parte da frente, então eu vou fazer mais 10 pontos altos. Então, já entrei com uma outra cor, a cor laranja. E aí, eu vou seguir trocando de cor até dar um total de 10 pontos altos. Porque, de acordo com a nossa divisão, nós começamos com 36 correntinhas. Então, para as manguinhas, você vai precisar de 6 pontos altos e para frente 10 pontos altos. Então, contando com os leques, a gente vai ter 36 pontos altos nessa primeira carreira. Então, aqui, ó, vou dar uma pausa, né, só para cortar as pontinhas desses outros fios que eu já havia introduzido, justamente para ficar mais fácil de poder trabalhar. Trabalhar com fio conduzido exige muita paciência e estratégia para que, à medida que esses fios forem embolando, a gente não se perca aí no trabalho, tá? Então, pode cortar as pontinhas, siga ajustando o seu fio. E agora eu vou aproveitar uma cor que já está ali introduzida no meu trabalho, que é a cor rosa pink. Então, voltei com a cor rosa pink, então eu vou sempre trazer ela para frente. Fechei com o meu ponto alto, né? E aí, é só seguir fazendo ponto alto com a outra cor, nesse caso com a cor rosa pink. E aqui eu não estabeleci uma quantidade de pontos, não, esse trabalho é bem livre mesmo. Você vai aproveitar restinhos de fios. E a medida para um tamanho adulto já está aqui no link que eu vou deixar aqui do vídeo anterior, que é onde eu explico as medidas. Então, é só você clicar aqui embaixo que tem
a tabela de medida para um tamanho adulto com esse fio Tex 295. Vou dar uma pausa só para você conseguir entender o que eu estou falando. Tá vendo que o fio rosa, que é o que eu estou trabalhando, está por cima? Os demais que estão sendo conduzidos, eles ficam de uma forma bem organizada. Então, a estratégia é você ir desembolando esse fio e sempre manter o fio que você está trabalhando por cima. Então, aqui eu vou seguir até no final dessa minha carreira, fazendo as trocas de cores com pontos altos. E já volto para dar continuidade com você na próxima carreira. Aqui eu já fechei na terceira correntinha com ponto baixíssimo. E agora é bem simples. Você vai entrar dentro do espaço desse primeiro leque que nós havíamos feito no início, já abraçando os outros fios que estão aí, subindo com a cor amarela aí. 5 correntinhas, volta no mesmo lugar, no mesmo espaço, no mesmo leque e faz um ponto alto. Aqui, não pode esquecer desse ponto inicial, até mesmo no tamanho real da sua peça real, para que seu top down fique certinho, para que não falte nenhum ponto em nenhuma das laterais. Então, aqui, ó, eu já vou fazer uma outra troca de cor, escolhi a cor azul. E sempre quando for introduzir um outro fio, tem que ajustar o fio que já está aí, ó, na sua agulha. Esse é um método tradicional que eu uso para colocar o fio, mas eu também vou mostrar uma outra estratégia que eu desenvolvi para que não aconteça essa parte aí de ficar bem larguinho, o que às vezes acaba dificultando e demorando mais ainda o nosso trabalho, tá vendo? Eu aproveito para te convidar a se inscrever no meu canal, que assim eu vou conseguir trazer mais tutorial para vocês de peças de vestuário e outras dicas importantes de crochê. Trabalhar com crochê, com vestuário de crochê é um desafio para muita gente. Então, para que eu consiga trazer mais conteúdo, crescer aqui também no YouTube, eu preciso que você também se inscreva, que você também compartilhe com outras pessoas. Como aqui nós estamos trabalhando com bastante cores, a dica que eu dou é que você corte algum dos fios, né? À medida que for introduzindo mais fio, pode ir alternando, cortar uma cor, introduzir uma outra cor e seguir com as outras cores. Não tem problema, principalmente porque que se você quiser fazer sua amostrinha, que é essa miniatura, não tem problema de você fazer dessa forma, cortar, introduzir outra cor e seguir com o trabalho, tá? Na peça original também dá para você trabalhar dessa forma, principalmente se estiver trabalhando com muito fio. Faz uma carreira ou duas, ou até mesmo três, e conduzindo várias cores, e se achar muito difícil, se tiver com muito volume, até mesmo para sua peça não ficar muito pesada, pode ir cortando, depois introduz novamente o fio que você desejar na sua peça. E agora eu vou virar aqui o trabalho, ó, só para você conseguir ver o que acontece com o fio conduzido. O ponto alto, ele abraça esses fios, olha aí a quantidade de fios que eu estou trabalhando, então acaba que a peça vai ficar um pouco mais grossa mesmo. Por isso essa dica de você cortar um ou dois fios e ir introduzindo novamente. Aqui nós não estamos formando desenho, aqui é só trabalhar mesmo a troca de cores. Mas quando eu faço as peças de fio conduzido com desenho, é muito mais trabalhoso, então eu tenho que usar também uma estratégia de, às vezes, cortar um fio ou outro e ir introduzindo para que minha peça não fique tão pesada. Essa é uma outra dúvida que muita gente me pergunta. Uma outra forma de fazer a troca de cor é desse jeito, ó. A gente não fecha dessa forma para colocar outro fio. Aqui eu vou manter fechando com essa mesma cor. Volto nessa alcinha aí, ó, de cima do ponto alto. Fica desse jeito, o trabalho fica bem mais firme. E aqui eu vou escolher uma cor que eu já estou trabalhando. Então, eu vou pegar uma outra cor. E aí, eu vou fechar, como se eu estivesse fechando esse ponto alto, como se eu não tivesse fechado. E mesmo assim, eu vou precisar de ajustar. É um outro método que eu utilizo e dá super certo, não dá errado. Então, você pode usar dessa outra forma, dessa outra estratégia, para conduzir
o seu próximo fio. Aqui eu já fiz a minha terceira e última carreira. Para essa blusinha a gente vai fazer só 3 carreirinhas, que é a parte antes de fechar a manguinha. Então, já troquei de cor, já tô na parte aqui do aumento do leque, para poder finalizar essa terceira e última carreira antes de fechar a manguinha aqui com vocês. Então, sigo esse primeiro ponto alto, eu vou colocar ponto alto, não pode esquecer. Até mesmo na hora que a gente finaliza lá o início das 3 correntinhas, tem que colocar o ponto alto. E vou seguir aqui até o final, para a gente conseguir fechar agora a nossa manguinha, a nossa cava. Agora é a hora de fechar com um ponto baixíssimo na terceira correntinha. Os fios que eu cortei, eu não tô usando mais aquela quantidade de fio, então eu já cortei. Eu vou deixar ele aí na espera para depois fazer o acabamento com você. E aí eu vou fechar aqui agora na terceira correntinha com ponto baixíssimo. E agora eu já posso introduzir o meu fio, ó, posso pegar aqui e fechar a minha cavinha. Aqui eu tô fechando com baixíssimo mesmo e subindo 3 correntinhas, mas se você quiser laçar já, introduzir o ponto alto aí desse espaço, também dá, tá? Então, aqui é basicamente isso, vai subir agora as 3 correntinhas, que é como se a gente estivesse iniciando a nossa próxima carreira. Sobe as 3 correntinhas para fazer agora só o corpinho da peça. Para que eu entrei novamente aí dentro do leque para subir as 3 correntinhas. Então, a partir daí, é como se já tivesse um pontinho aí dentro desse espaço do leque. E vou seguindo aqui, fazendo ponto alto sobre ponto alto mesmo. Continuo o mesmo processo de trocas de cores, até nós alcançarmos a quantidade necessária dessa mini blusinha da altura do corpo, tá? Lembrando que agora a gente já tá fazendo o corpinho, então já mudei de cor. Na peça original é a mesma coisa, você alcança a altura da sua cava, que geralmente no tamanho M fica em torno de 21, 22 centímetros de altura. E aí depois você fecha a sua peça. E aí esse top-down pode ser feito de um tamanho de um cropped, pode ser feito de um tamanho normal, padrão, pode ser transformado em um vestido e assim por diante, tá bom? Então, é só ter paciência, faço a troca de cor com calma. Repara que agora eu tô trabalhando apenas com 2 cores, é aquilo que eu falei. Ó, já introduzi a cor rosa, tô alternando entre rosa e roxo, e depois eu posso aí conseguir pegar uma outra cor e introduzir para dar continuidade na brincadeira, que é apenas trocas de cores mesmo, para ficar esse trabalho coloridão. E se você não quiser trabalhar, na verdade, com esse método de troca de cores, não gosta de fio conduzido, já tem fio mesclado. Existem várias marcas que já têm o fio coloridinho, mesclado, e aí você pode usar a mesma estratégia do top-down, mas sem fazer a troca de cor, apenas seguindo essa mesma receita, sem precisar de trocar os fios igual nós estamos fazendo aqui. Quando você chegar na outra quina da manguinha, olha aí, nós fechamos uma manguinha, olha que bonitinha que fica. Fica muito fofo esse mini top-down. Então, aqui é uma manguinha. E agora, eu já posso laçar, ó. Lembra que na primeira nós fizemos diferente? Foi isso que eu quis dizer lá. Lá atrás, eu já posso laçar o meu fio e entrar com ponto alto já pegando no outro espaço, que é aquele leque que nós fizemos lá no início. Já introduzo o meu fio, continuo com a cor laranja, apesar de estar bem curtinho já o meu fio, e fecho com ponto alto. Fechei com ponto alto e aqui já tem a frente do meu trabalho, e aí a gente pode considerar as costas. Então, a frente do trabalho, e vou trabalhando só em carreira circular. E essas manguinhas ficam a coisa mais fofa do universo. Aqui agora, ó, dentro desse espaço da manguinha, você pode abrir e vai colocar também um pontinho aí, ó. Um ponto alto.
E agora eu já quero trocar de cor, então já vou escolher uma outra cor. Esse amarelinho tá a coisa mais linda também, eu vou colocar ele aqui agora. E sigo fazendo fechamento. E agora, já nesse primeiro ponto alto, não pode esquecer, você vai ajustar. E antes de colocar nesse primeiro ponto alto, já tem o outro lado do espaço. Então, você vai colocar dentro do espaço. Quase que eu esqueço aqui, ó. Tá vendo? Espaço, o meio, esse primeiro espaço, o meio, e depois o outro espaço, que é aquele leque da carreira anterior. E agora, eu vou fazer ponto sobre ponto, que é ponto alto sobre ponto alto. Então, você faça a mesma coisa aí. E a gente vai crescendo essa peça, eu volto quando ela estiver um pouquinho maior, pra gente finalizar, porque agora é só repetição mesmo. Não tem muito segredo. E aqui eu cresci a peça com mais 3 carreiras, então foram 3 carreiras para a parte de cima da manguinha, mais 3 carreiras na parte de baixo, tá? Esse vídeo é um pouquinho mais difícil de enxergar, porque nós estamos trabalhando com colorido, né? Então, às vezes, pode ser difícil de enxergar. Mas aqui, ó, o que a gente vai fazer agora? Eu vou finalizar com um ponto alto, aqui eu tô com a cor rosa pink. Então, vou finalizar com um ponto alto. E agora, ao invés de fechar na terceira correntinha, você pode cortar esse fio já, esse tanto de fio aí que tá no seu trabalho, e nós vamos fechar em cima do ponto alto. Então, aqui eu cortei, vou guardar essa quantidade de fio aí na lateral, só para depois eu arrematar. E agora, em cima desse ponto alto azul, você já pode aí fechar o seu trabalho, tá? Porque aqui, estrategicamente, eu quero fazer o acabamento em ponto baixo, igual eu tô fazendo aqui, ó, subir uma correntinha, ponto baixo, na cor rosa, porque foi a cor que eu iniciei meu trabalho, para ficar bem bonitinho o acabamento. Então, ali, ó, esse início aí, ó, que eu comecei rosa, a cor que você começar em cima, eu indico que você finalize a sua blusinha, seja para deixar de amostrinha para suas alunas, seja para colocar num quadro. E aí é só seguir fazendo pontos baixos. Aqui eu tô fazendo ponto baixo, mas eu gosto de usar muito o ponto meio alto para fazer acabamento nas minhas peças de vestuário mesmo. Como aqui é só uma miniatura, então eu optei por fazer pontos baixos, mas só de fazer ponto baixo, o acabamento já fica outro nível. E agora nós vamos fazer o fechamento perfeito e finalizar essa peça. Cheguei no final do trabalho. Ao invés de fazer o fechamento com ponto baixíssimo aqui, pode puxar esse fio todo e vai usar agora uma agulha de tapeçaria para conseguir fazer o fechamento perfeito. Aqui eu tô usando uma agulha mais fina mesmo, uma agulha de acabamento, porque tem a agulha de tapeçaria um pouco mais grossa. Essa eu ganhei num kit de amigurumi, então eu sempre uso ela bastante. Então é só introduzir, ó, na parte de trás da correntinha, da primeira correntinha, na verdade, né? E aí ajusta esse fio e entra agora no centro desse último ponto alto que você fez. E aí é só ajustar. Aqui eu optei por não fazer mais um ponto baixo, mas se eu quisesse eu poderia ter feito. E aqui agora é só esconder o fio. Por mais que eu esteja fazendo uma peça para mim, né, para deixar de amostrinha, eu gosto de fazer esse acabamento, então o acabamento é muito simples, dá um nozinho e vai escondendo esse fio aí por toda a extensão do seu trabalho, tá bom? Só escondendo de uma forma que fique invisível também. E na sua peça original a mesma coisa. Pode cortar. E agora a gente vai virar nossa peça do avesso, olha só. Lembra daqueles fios que eu deixei lá na espera? Então agora é a hora. Eu gosto de amarrar, vamos supor, de 2 em 2 e colocar um pinguinho de cola.
só para gente não correr o risco de abrir, principalmente quando for uma peça para cliente. Então eu faço uma amarração bem sutil mesmo. Aí eu fiz com dois, mas geralmente eu gosto de fazer com um. E dou um pinguinho de cola, cola de silicone mesmo, e vou conduzindo fio por fio, um por um. Aqui eu estou fazendo dessa forma porque é só uma amostrinha. Eu uso bastante essa cola de silicone. Então aqui, ó, só para ser um processo um pouco mais rápido, que é um vídeo mais rápido, eu tô fazendo dessa forma. Então eu passo um pouquinho só de cola, seguro. Tem que ter bastante cuidado para não colocar muita cola e passar para frente da sua peça. Eu corto bem em ciminha assim. Tá vendo que já deu uma outra cara? E aí, ó, a parte da frente não fica à mostra. Então é só ter esse cuidado. Na peça original, não esquece. Vai arrematando fio por fio para ficar um acabamento melhor, tá? Só ressaltar aqui para você evitar fazer isso aí na peça original. Vai arrematando fio por fio. Se quiser colocar um pinguinho de cola na pontinha de cada um dos fios, se você for fazer uma peça coloridona assim, o seu trabalho ficar bonito. Então aí, ó, finalizei, escondi esse fio. E agora é só desvirar para a parte da frente, né? Para frente da peça, na verdade. E está pronto o nosso mini top down. Se quiser aumentar a manguinha também pode. Mas a aula de hoje foi essa. Espero que você tenha gostado. Curta, compartilhe aí com os colegas e não se esqueça de inscrever no meu canal. Um abraço e até a próxima aula. Beijo!